Dei a volta no mundo para dizer que cheguei. Eu vou falar sobre um animalzinho tão dócil, tão inocente, é comparado ao ser humano. Da forma que eu vou falar desse animal, vocês vão ficar chocantes e no final vocês vão bater palma por como que o animalzinho reage. Às vezes o homem, vocês sabiam que quem cuida dessa ovelha, são os pastores de ovelha, né? Davi foi pastor de ovelha, ele chega a quebrar a patinha do animal. Fique até o final, na segunda parte, que vocês vão ficar tão radiante. E o dia que acontecer de vocês, ou eu, ou qualquer um, quebrar uma perna, um braço, ou acontecer qualquer acidente, vocês não vão chegar a dizer, Senhor, por que isso aconteceu? Porque muitas vezes Jesus permite que aconteça por esse motivo. E eu vou começar pelo Salmo 91. Espero que vocês compartilhem, se vocês gostarem. O Salmo 23 diz assim: o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pasto verdejante, me leva para junto das águas, descansa, refrigera a minha alma e guia pela vereda da justiça por amor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Se a gente for olhar nesse salmo, a ótica do Oriente Médio, a gente aprende tantas coisas. A primeira delas que eu quero falar com vocês, abre a sua Bíblia. Olha, vou falar sobre o animalzinho que todo mundo gosta. Tá, vocês vão ficar, eu vou falar do cara. O pastor de ovelha, ele sempre tem um cachorro, um cão pastor para cuidar da ovelha. Vocês sabem disso. Olha o que o cão pastor, ele faz. Na coleira do cachorro, que eu vou falar, tem os espinhos, né? É espinhos que se o nome, aquela coleira que tem aqueles. Se um coiote vinha atacar o rebanho, ele vai em cão pastor. E tem espinha ou uma proteção, o primeiro lugar que o coiote vai morder o pastor, ou seria o cachorro, seria no pescoço, ele ataca no pescoço. Por que ele ataca no pescoço? Porque é uma presa que se torna presa fácil. Qualquer outro. É na jugular que fala, né? Aquela coleira que eu estou falando com o espinho protege o cão pastor. E do outro lado, você tem algo mencionado na Bíblia Sagrada. Existe o ciclo de pedra, que poucas imaginam o que é esse ciclo de pedra, assim como um açude. É um lugar onde fica as ovelhas, só que não tem água. O pastor de ovelha do Oriente Médio, lá funciona da seguinte forma: não há pastagem que nem no Brasil. O local do deserto, dependendo da época do ano, que aparece água e uma nascente d'água. Depois passa o resto do ano, não tem nada, só pedra e arbusto. Às vezes aparece água num lugar e outro. Você tem que imigrar, sair de um lado para o outro. Por isso que o beduíno, Abraão era anônimo, a água, ele tem que seguir o ciclo da água. Você não fica onde não tem água para beber. Você tem que ir aonde a água está. Ele sempre acampava. Você sabe por que existia a tenda? Que era fácil de levar a tenda para o lado, ou o rebanho com cinco. Você faz um pequeno cercado de pedra, tá? Chamava de abrisco. E a ovelha dormia, às vezes. Olha, presta atenção. O local onde havia água, graminha para a ovelha comer, pasta, às vezes daria assim, da sua casa 3 a 4 quilômetros. Para uma rotina do Oriente Médio do pastor, ainda hoje, funciona tudo a mesma coisa. Você acorda cedo, antes do sol nascer, conta a ovelha,
Então, depois de você contar as ovelhas, você vai prestar atenção que não falta nenhuma. Você começa ao rebanho da ovelha. Você anda mais ou menos de 3 a 4 quilômetros, igual eu falei, para pastagem. Elas passam o dia inteiro ali pastando. Depois, no final da tarde, ele volta para o aprisco. Olha, o aprisco como funciona? Por que faz daquele jeito? Porque à noite todo mundo tem que dormir, tem que descansar. É uma maneira de proteger a ovelha. Sabe alguns pastores faz? O aprisco não é muito alto. Ele coloca uma altura mais ou menos assim, várias bustas e graveto com espinho, igual põe no cachorro, para nenhum predador, para que não possa pular. Agora, eu falei para vocês que essa é uma entrada, ele fecha, só fica uma entrada, né? Ali seria a porta da entrada. Não é uma porta. Onde que o pastor dormia? Ele ficava na porta. E o pastor que fazia a vez de porta. É por isso que Jesus conta um exemplo de abrisco. É um abrisco que na época era do inverno. Existe, depois vocês pesquisam na internet. Aqui tem a porta, tem o pastor dorme. As ovelhas ficam tudo em inverno, fica ali dentro. Na época do inverno elas vão aglomerar. Ficam protegido contra o frio. Jesus, certa vez, falou uma coisa interessante no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7. Eu sou a porta das ovelhas. O que Jesus falou dessa expressão dramática? Porque era algo que eles estavam acostumados. O pastor, ele ficava deitado na porta ali das ovelhas, que Jesus falou que entra por mim e não passa por mim. É um ladrão, uma pessoa que ia fazer mal a você. Foi uma comparação que Jesus fez. Uma parte espiritual. Vou falar do Salmo 23 um pouquinho. O Salmo 23 é o Salmo do pastor. Presta atenção. Vou falar para vocês. Vou prestar. Aquela visão lá em Hollywood. Aí, sabe aquelas pessoas que usavam aquele turbante? É um verdadeiro pastor do Oriente Médio. Crianças. Olha, é diferente do que vocês veem, por exemplo, na televisão, no filme. Por que ele coloca criança para cuidar de ovelha? Agora que é interessante. Presta atenção. A ovelha é um tipo de animal. Ela não acostuma com outra, a não ser com dono. Não é igual um cachorrinho, né, que você passa para um para outro. Se eu tiver, por exemplo, um rebanho de ovelhas, e eu tenho uma dívida, e eu quero pegar umas ovelhas e para pagar com ovelha, eles não aceitam. A não ser que eles sejam batedores, né? Aqueles que batem um animal, come, pega, mata para ver. As ovelhas que eu passar para ele não vão acostumar. A não ser que elas vão morrer de depressão, saudade do dono anterior. Elas acostumadas com o cheiro, com a voz. Só tem um jeito de uma ovelha passar de um dono para outro. Desde quando você coloca criança. Por isso que o Davi, né, ele cuidava das ovelhas. O menino vai crescendo junto com as ovelhas, ela vai acostumando com o cheiro. Se o adulto se ausentar, o que acontece? As crianças, por exemplo, ela só vai com as crianças. Por isso que você vê criança cuidando de ovelha. Que chama a atenção, ela tem uma vida muito rústica no deserto. O deserto, meu querido, olha, é uma coisa assim humilhante. É no deserto que você vê quem você é e como você necessitado e mais necessita de Deus. A forma como o Salmo 23 está no hebraico é um pouco diferente do jeito que nós lemos em português. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se está faltando alguma coisa na sua vida, falta. Para mim falta tantas coisas. Seguir a Deus direitinho, falta às vezes alimentação para você, às vezes faltam condições, quer dizer, falta um trabalho, falta tantas e tantas coisas, né? Falta tantas coisas que não dá para descrever agora. Quem tem uma pessoa que é deficiente, está faltando alguma coisa, tá? Às vezes a pessoa está faltando olho, cabelo meu falta mesmo, porque eu já sou careca, né? Diz que o pastor e nada me faltará. No hebraico não é assim. O hebraico é assim. É aquelas umas letras que tem assim, é preca, é como está em hebraico. Está o nome de Deus. Hashem, o Adonai, Hashem, Roi, o Senhor é meu pastor, no assá. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Essa seria como eles lê. O Senhor é meu pastor, de nada ter falta, é diferente. De nada me faltará. Percebe?
Se Deus está com você, você pode ter a pena. Um sapato furado, vai. Eu estou supondo, o pouco que você tiver vai ser muito com Deus. Tá? Vocês estão me vendo, o André Falco, eu estou me agradecendo muito por vocês estar me escutando, que isso vai ser muito, muito importante para vocês. E é muito importante que eu também, eu fico sabendo que você está escutando, está ouvindo, está prestando atenção. Que é tão importante, sabe por quê? Porque quando você tira a palavra de Deus para você falar para alguém, você ganha galardão. Sabe o que é galardão? É um cargo. Você que está escutando também, você vai falar para alguém, você vai ter cargo. Tem gente que tem todos os cargos importantes, né? E nós vamos ter do céu. Você imagina o que Deus pode fazer se um cargo aqui é importante. Bom, meu querido, meus amigos, olha, eu vou continuar falando do pastor de ovelha. Uma coisa que me chama tão atenção no Oriente Médio, eles têm uma mistura de rudeza com delicadeza. Às vezes você vê um pastor, são rude mesmo, é pessoa do deserto, né? Tá? Olha, aqui sempre que eu estou falando acontece, aqui ó, quero pedir, poxa vida, às vezes eu estou gravando, eles ligam, sei lá de onde, oferecendo alguma coisa, eu não tenho condição de ter nada, e atrapalha a minha gravação. Misericórdia! Deixa eu atender aqui, peraí.